Oi, amigo, oi, amiga da Universidade Regional do Cariri. Estamos aqui seguindo agora com o nosso segundo vídeo a respeito da reforma administrativa. No vídeo anterior, só para recordar, nós trouxemos para vocês, apresentamos o que seria uma nova classificação dos agentes públicos, essencialmente porque vai se extinguir a figura daquele ocupante de cargo efetivo. A figura do ocupante do cargo efetivo some a partir do texto da proposta de emenda constitucional, que vai trazer profundas alterações em todo o regime jurídico, não só do ocupante do cargo, mas como dos outros. Cria-se novas categorias de agentes públicos, enfim, tudo aquilo que nós tratamos no vídeo anterior. É uma classificação provisória. As questões que foram postas, essa classificação que foi apresentada, é uma classificação ainda provisória, porque vários conceitos não são absolutamente tratados no âmbito nem do texto da reforma, nem da exposição de motivos. Por exemplo, o que é que significa cargo típico do Estado? Onde é que nós podemos adequá-los propriamente? E isso é uma questão não está clara. O próprio legislador constituinte reformador, ou pelo menos o governo, quando manda a proposta de emenda, defere isso para a lei complementar. Portanto, haverá uma gama de outras atividades do Congresso para esse tipo de regulamentação. Mas é uma primeira apresentação a respeito da reforma administrativa, certo? Uma segunda perspectiva que nós podemos colocar em relação à reforma administrativa, e aqui é o tema propriamente do vídeo de hoje, é a inovação que o legislador reformador ou o governo, quando impõe ou propõe ao Congresso Nacional a reforma, a inovação a respeito dos princípios da administração pública. Já é clássico, né? Todo professor de direito administrativo, todo curso de direito administrativo, falando ainda mais propriamente, quando ele vai tratar de introduzir o regime jurídico administrativo, necessariamente se começa a partir dos princípios. Na pós-modernidade, é sem dúvida que os princípios têm um lugar de destaque. Não se fala mais nos princípios gerais do direito, como era na época do positivismo normativo de Kelsen, enquanto um instrumento para fechar o sistema. Quando todas as outras técnicas de integração do sistema falhavam, não podiam trazer uma resposta hermenêutica adequada, então o intérprete vinha com os princípios gerais. Então, os princípios gerais ficavam como o filho menos quisto das fontes do direito. Era uma fonte não muito confiável, era uma fonte não muito prestigiada. A partir da pós-modernidade, notadamente quando entra em vez as ideias do neoconstitucionalismo, sem a menor sombra de dúvidas, os princípios ganham uma dimensão totalmente inovadora, totalmente diferente, passando a ser a ter um lugar de primazia dentro da estrutura do ordenamento jurídico como um todo, do ordenamento jurídico constitucional e, sem a menor sombra de dúvidas também, dentro do regime jurídico administrativo. Daí porque se inicia o estudo do direito administrativo, do regime jurídico administrativo ou do sistema de direito administrativo a partir da análise dos princípios. Na contrafação, na contrariedade, na antinomia, para usar a expressão mais correta, entre o texto da lei e o valor axiológico, a axiologia de um princípio, deve prevalecer o princípio. Isso tudo é fruto, é decorrência das lições lá de grandes juristas. Para aqui eu quero lembrar
o Robert Alex, mas também é muito citado o Ronald Dworkin, enfim, esses pensadores neoconstitucionalistas, pós-positivistas, que superam o positivismo normativo gaussiano. O direito administrativo, sem sombra de dúvida, valoriza por demais essa perspectiva dos princípios. Daí que todo o sistema de direito administrativo ele vai estar sedimentado, fundamentado, sem a menor sombra de dúvida, na ideia dos princípios. A proposta de emenda à Constituição que trabalha a reforma administrativa, ela também vai propor alterações lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, que, como nós sabemos, é o artigo que afirma os princípios essenciais da administração pública, que a administração pública ela deverá atuar tendo em vista aquele conjunto de princípios afirmados no caput do artigo 37. Antes de apresentar as inovações, e não são poucas, há uma grande inflação de princípios trazidos pela proposta de emenda à Constituição. Contudo, antes de apresentar esses novos princípios, eu quero deixar muito claro aqui algumas reflexões sobre o que é princípio jurídico e quem tem autoridade para criar princípio jurídico, porque, ao que parece, o legislador constituinte reformador, ou o governo, quando coloca ao Congresso a proposta de emenda, está a compreender que é o legislador quem compete criar princípios, porque propriamente o que nós vamos ver é a criação de princípios, sem que exista uma tradição jurídica a respeito deles, uma construção doutrinária a respeito deles, investigações científicas a respeito deles. Então, aí, nessa visão, que é uma visão perigosamente positivista, vai parecer que esses princípios vão surgir, porque o legislador assim o determinou. Trazemos algumas reflexões sobre isso. Eu quero lembrar para vocês o que é que está escrito hoje no caput do artigo 37 da Constituição a respeito de princípios da administração pública. Vai dizendo claramente, ele vai citar, sem precisar entrar na literalidade da regra, ele vai citar como princípios basilares da estrutura da administração pública os princípios aqui da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. E a emenda 19 introduz o princípio da eficiência. Aqui eu vou ter um importante de outros princípios que eu vou agregar. É verdade que, se eu afirmasse, pense aí com você, se é verdadeira ou falsa essa afirmação. Se eu afirmar que os únicos princípios que estabelecem, norteiam a administração pública são esses, eu estaria dizendo uma verdade? Óbvio que não. A propósito, a doutrina é clássica, é unânime, e não há controvérsia sobre isso, em afirmar que o mais importante dos princípios que estabelecem um conteúdo, a base, a essência desse regime jurídico-administrativo, ele não está escrito na Constituição, que é exatamente, vem a ser exatamente, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Há, sem dúvida, a necessidade de uma série de ponderações, de meditações a respeito do conteúdo propriamente desse princípio, notadamente diante desse conceito jurídico indeterminado que é o interesse público. É preciso se aprofundar, é preciso estabelecer balizas doutrinárias, interpretativas, hermenêuticas, portanto, a respeito disso, mas ninguém pode duvidar que toda a estrutura da administração pública se sedimenta a partir do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, assim como não há como duvidar que esse princípio não está escrito na Constituição. Isso me faz
me conduz a uma pergunta: quem então cria princípios? Se não foi um constituinte no seu labor de construir uma carta política, quem estabeleceu o conteúdo desse princípio, quem o fez então? Não foi o constituinte porque ele não o escreveu, não está positivado. Ainda assim é um princípio. Quem tem autoridade para criar princípio? Chama aqui a autoridade do discurso, né, da obra memória ruim a minha, aqui a obra dele bem pertinho da minha, Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Peço perdão, vem quando vem um branco aqui na cabeça. Chama aqui a autoridade da obra de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, quando ele vai estabelecer a ideia, a premissa de que quem cria princípio não é o legislador. E está aí uma evidência científica. Quem criou o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado não foi o legislador constituinte de 88. Tanto que ele não se lembrou de afirmar esse princípio no caput do artigo 37. E ninguém pode duvidar que toda a estrutura da administração pública se sedimenta a partir desse princípio. O Celso Antônio Bandeira de Mello deixa muito claro, é o princípio mater, a partir do qual todos os outros princípios vão se desdobrar. Então eu posso concluir uma verdade: quem cria princípio jurídico não é o legislador. O legislador até pode homenagear princípios jurídicos e deve, tudo bem. Não há uma crítica ao legislador quando ele faz referência no texto de suas leis aos princípios. Não estou advogando que nós rasguemos ou revoguemos o conteúdo do caput do artigo 37 da Constituição, mas eu estou chamando a atenção, exatamente para poder fazer uma crítica a respeito dessa reforma, nessa parte específica, uma crítica no sentido de que não é o legislador constituinte, muito menos o legislador reformador, que tem autoridade para criar princípios. Quem cria um princípio jurídico em última instância é o direito enquanto fenômeno social. Veja que também não é a doutrina quem cria princípio. Se for dizer que o doutrinador cria princípio, eu estou dizendo o cientista está criando seu objeto. O doutrinador não pode criar direito. Direito é um fenômeno social, é um elemento da cultura humana, e é enquanto tal que ele deve se forjar, se estabelecer. O direito só é legítimo enquanto ele é reconhecido culturalmente pela sociedade. Fora disso, é arbítrio, não é direito. De tal sorte, amigos, que o doutrinador, o estudioso do direito, o cientista do direito, ele aplicando o método do direito, ele vai desvelar, descobrir quais são os princípios relacionados. É nisso propriamente que se encontra a importância do trabalho científico. As reflexões, as meditações, né, as intuições que os cientistas do direito exercitam sobre o seu objeto de estudo, é que vão fazer desvelar os princípios, descobrir os princípios, mas os princípios propriamente, eles se impõem a partir do direito enquanto fato social. A dinâmica do direito, quem propriamente cria, revela, impõe os princípios. O princípio da legalidade, por exemplo, ele não pode ser confundido, só para ficar no exemplo, como um princípio positivista, mas é um princípio que limita o arbítrio do Estado. O Estado, a administração pública, conforme é o conteúdo do princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei determina. O silêncio da lei é um proibitivo para garantir as liberdades individuais, porque senão o Estado praticaria arbítrio. É nessa perspectiva histórica da dinâmica social que eu posso compreender o princípio da liberdade.
o princípio da impessoalidade. O Estado não pode não estar posto para servir ao rei, ao administrador de plantão, ao governo, mas ao contrário. A moralidade é preciso uma conduta honesta do administrador. A publicidade é preciso transparência. É em cima desses valores que se constituem propriamente os princípios do direito. Percebam isso. Falo assim, chamo a atenção como uma primeira introdução ao tema de hoje, exatamente para que fique claro para todos nós, amigos e amigas, que o legislador constituinte, reformador ou originário que seja, não tem legitimidade para criar princípios. Ele pode e deve homenageá-los. Mas princípio não é fruto de uma criação etérea, de uma imaginação. Porque aí, na perspectiva do neoconstitucionalismo, da politização do judiciário, ou judicialização da política, como preferem, na perspectiva dos arbítrios cometidos em nome do ativismo judicial, o ativismo judicial em si mesmo, ele é absolutamente legítimo. Entretanto, há abusos cometidos pelos magistrados que precisam ser combatidos. Combatidos teoricamente, não é combatidos com arma. A arma que nós temos são os argumentos jurídicos, e são as armas que os juristas, nós devemos nos utilizar, criando constrangimentos teóricos, como, por exemplo, o desta reforma. Uma das pretensões arbitrárias de quem enviou o projeto ao parlamento brasileiro foi o de criar uma série, pluralizar princípios, inflacionar princípios, inflando, inchando indevidamente, desnecessariamente o conteúdo do caput do artigo 37 da Constituição, colocando em contrafação aquilo que recomenda a boa técnica legislativa, elementos, dados inúteis, algumas vezes repetitivos, outras vezes sem fundo doutrinário. Estão inventando princípio. E aqui vale bem lembrar a crítica que Lênin Streck faz a isso que ele chama de panprincipiologismo. Dizer assim, sempre que o juiz não quer aplicar a lei, não é conveniente para ele aplicar a lei, aquele caso concreto, então ele inventa um princípio e diz que está aplicando aquele princípio, por razão pela qual ele não pode aplicar a lei. Não é assim. Princípio, quem cria princípio não é a imaginação do juiz, nem muito menos a imaginação do legislador, menos ainda a imaginação do governante de plantão. É preciso responsabilidade, senso, para se introduzir novos princípios na legislação. E o que essa proposta de emenda constitucional produz, nessa perspectiva aqui da nossa conversa de hoje, é uma série de princípios que são verdadeiras sem razão, sem noção. Princípios que não encontram guarida em trabalhos doutrinários sérios. Pesquisando as principais obras de direito administrativo, parte, não todos, mas parte desses princípios que são afirmados nessa nova e suposta redação pretendida ao artigo 37 da Constituição, caput, simplesmente não encontram respaldo, guarida em trabalhos doutrinários sérios. Isso é grave. Então eu vou trazer agora pequenos comentários sobre esses princípios que estão querendo trazer e inovar, tá certo? E da sua própria leitura, da sua própria verificação, vai ficar claro a sem razão, a sem noção desses princípios. Começa aqui falando, princípio da imparcialidade. É o primeiro princípio afirmado lá no texto, né, da reforma constitucional. Então, seria um novo princípio inserido dentro da estrutura da administração pública. Primeiro que é um contrassenso.
Dentro do processo administrativo, a administração como ente público, por natureza, ela não tem e nem pode ter, nem tem condição de ter uma postura imparcial dentro do processo. Não há como a administração ser um sujeito imparcial num processo administrativo. Porque ela tem interesse, claro. A administração, ela se coloca numa posição diferente, por exemplo, do juiz no processo judicial. A natureza do processo administrativo é diferente, é distinta da natureza do processo judicial. Parece que esse legislador reformador desconhece esse fato, que é fruto pacífico de entendimento doutrinário. Você pode até falar, no âmbito do processo administrativo, da imparcialidade, da necessidade de imparcialidade do agente público que vai julgar o processo. Aí sim, eu tenho impedimentos, eu tenho suspeições que vão relacionar-se diretamente com o conceito de imparcialidade do magistrado. Há um diálogo claro entre a necessidade de imparcialidade do magistrado lá no processo judicial e a necessidade de imparcialidade do agente público quando ele é posto a julgar um processo. A despeito do conceito de imparcialidade em si mesmo ser um conceito destruído na pós-modernidade, mas eu não vou nem entrar nesse seara. Ninguém é neutro, ninguém é imparcial, nenhum juiz, quando ele vai julgar um processo, ele pode ser imparcial na perspectiva da neutralidade, porque, como diz Heidegger, ele já carrega toda uma tradição nas suas costas. Mas eu não vou entrar nessa perspectiva, é uma perspectiva pós-moderna, linguística, da interpretação linguística, que vai nos conduzir a novas formas dialógicas, necessariamente, de construir soluções, tanto no sentido dos processos judiciais, quanto dos processos administrativos. Contudo, mesmo que no sentido assim mais clássico, mais conservador, eu possa admitir, e a doutrina clássica vai admitir assim, a necessidade da imparcialidade do agente público, não se pode duvidar. A administração como parte, em nenhuma perspectiva, ela pode ser imparcial. Ela é ao mesmo tempo presidente do processo, quem conduz o processo, e ela tem interesse. Como ela tem interesse? Ela não é obrigada a resguardar o interesse público, está aí claro, é evidente o interesse da administração enquanto sujeito processual. Então ela não é um sujeito neutro, ela não pode ser e não se pretende que ela seja um sujeito imparcial. Então viram palavras vazias, sem sentido, inserir esse tal de princípio da imparcialidade dentro da estrutura do artigo 37 da Constituição Federal. Quem tem que ser imparcial, aí o texto até diz aqui, esse texto que está posto aqui, e aqui sempre serão assim com relação aos próximos quadros, é a literalidade do que está dito na exposição de motivos do projeto ou da proposta de emenda à Constituição. Trata-se de exigir que todo agente público, no exercício do seu mistério funcional, se conduza de modo absolutamente imparcial. Mas isso já é assim. As leis dos processos administrativos já falam disso. Não se pode pretender, entretanto, que a administração como pessoa ela seja imparcial. Isso não existe. Isso não faz sentido. Tá? Princípio da transparência. Ora, é preciso mesmo, nessa perspectiva de inflacionar princípios, da inflação de princípios, o panprincipiologismo de que eu falei há pouco. Falar de transparência não já existe, não já é assim. Dentro da estrutura da administração pública, alguém pode duvidar que exista um dever de transparência dentro da estrutura da administração pública? Para que, então, as leis de acesso à informação? Para que, então, numa outra perspectiva, o princípio da publicidade que impõe, enquanto condição de eficácia de todo e qualquer ato administrativo, a sua publicidade? Aqui ele vai tentar fazer uma distinção
Na exposição de motivos, o que é transparência e o que é publicidade. Mas aqui ele, na verdade, está confundindo as coisas. No âmbito do estudo doutrinário, nas obras sérias de direito administrativo, nós não costumamos nos debruçar, nos deparar com esse princípio da transparência. Não é assim. Não é assim. Existe um dever de transparência, um dever de probidade. Já está íncita a transparência no dever de probidade. Já está íncita a transparência no dever de publicidade. No próprio princípio, portanto, da moralidade e da publicidade. Não se faz necessário introduzir um novo princípio dentro da estrutura da administração pública. Vira um discurso vazio, vira um discurso, a transparência, ou a necessidade dessa transparência alegada, para justificar, e aí nós vemos encoberto no projeto de emenda da Constituição essa intenção, né, a terceirização dos serviços públicos. Fica claro a intenção de terceirizar os serviços públicos quando se quebra a estabilidade, quando se precariza de maneira perigosa o vínculo dos agentes públicos com o Estado, conforme nós vimos inicialmente, pelo menos, no vídeo passado. Mas também quando se permite que o poder público ele faça vínculos privados cada vez mais precários com terceiros. Isso, em nome da transparência, seria possivelmente um dos argumentos que a administração poderia usar para esse desiderato, para esse fim. O princípio da inovação, né? Que aí é um princípio bem liberal. Quem tem o dever de inovação propriamente é a iniciativa privada. A administração pública ela tem o dever de resguardar os direitos fundamentais. As inovações de toda a ordem tecnológica, inclusive, devem partir da iniciativa privada. A administração pública ela não está obrigada a. Basta o princípio da eficiência. Já está de bom tamanho para justificar a necessidade da administração pública, né, ela produzir o melhor resultado ao menor custo. Na medida em que se fala do princípio da inovação, vai se falar no segundo momento na necessidade, na realidade efetiva de que só a iniciativa privada tem essa capacidade de inovação. A estrutura da administração pública ela é fechada e há razão para ser assim. De sorte que ela em si mesma não comporta, não está aberta a essas inovações, senão a absorver inovações que já tenham sido produzidas. Nesse sentido, amigos, nasce ou pode vir a nascer o discurso de que vamos diminuir cada vez mais a atuação do Estado. Se o Estado porque o Estado, por vocação, ele não tem condição de atuar de maneira inovadora, pois que o setor privado faça. Em última instância, um argumento, um gatilho ideológico para transferir cada vez mais atuações ou competências para a iniciativa privada, diminuir, portanto, o tamanho do Estado. Isso é bom, isso é ruim? É necessário, não é necessário? Há atuações elementares, essenciais, que impreterivelmente devem ser mantidas pelo Estado. Há um compromisso que nós podemos sacar da legítima interpretação da Constituição Federal, no sentido de que o poder, o Estado brasileiro tem compromissos de prestar específicos serviços para a população, serviços de qualidade. Esse princípio da inovação pode ser a desculpa para que o Estado deixe de prestar serviços,
delegando aos particulares. Parece uma boa ideia, já que a iniciativa privada ela tem mais poder de inovação. Só que aí eu chamo a atenção para uma palavra do Celso Antônio, uma observação do Celso Antônio Moreira de Mello. Se o Estado é incompetente, profundamente incompetente, o Estado brasileiro, em prestar serviços, pior ele é em fiscalizar serviços que ele tenha delegado. A experiência das agências reguladoras, entanto, nos conduzem a esta conclusão. Então, aí reside o risco do princípio da inovação. Sem dizer, né, que, de novo, nas obras sérias de direito administrativo, os doutrinadores não têm estudos sistemáticos a respeito do significado desse princípio da inovação. O princípio da responsabilidade é uma redundância sem sentido. O Estado, como pessoa, é juridicamente responsável. O princípio do risco administrativo está lá inscrito no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independente de culpa do agente. Isso é o princípio da responsabilidade. Não há sentido, não há razão de se introduzir esse princípio no âmbito do caput do artigo 37. É de uma má técnica legislativa. Na responsabilidade também dos agentes públicos, nós vemos na perspectiva do dever de prestar contas. Todo agente público tem o dever jurídico de prestar contas. E aí? Ele responde pelos excessos e, eventualmente, pelos danos que eles possam vir a causar. Então, não precisa criar princípio da responsabilidade. A responsabilidade dos agentes públicos, a responsabilidade do Estado, já está devidamente consagrada no âmbito da Constituição Federal. Em que se inova em introduzir esse princípio? O princípio da unidade, que aí é um contrassenso. É um princípio que também não tem respaldo doutrinário, respaldo em estudos sérios. Ou entende-se por princípio da unidade, né? Quando um agente está atuando, que seja a matéria, o momento, o lugar da sua atuação, somente será legítima se estiver dirigida a alcançar a finalidade administrativa. Mas espera, ainda não é assim, não? Precisa introduzir um novo princípio? Criar, nesse processo criacionista, o princípio da unidade? Como o princípio da unidade? Nós somos uma federação. O Brasil, pelo menos em teoria, ele é um Estado uno enquanto pessoa de direito externo. Enquanto pessoa de direito interno, o Estado brasileiro é dividido em entes da administração direta, entes da administração indireta. Há uma unidade de atuação no sentido de respeitar o ordenamento jurídico, notadamente aqueles pilares trazidos pela Constituição. Há o dever de eficiência que proíbe, sem dúvida, que hajam atuações dissonantes umas com as outras. Há o dever de cooperação que determina que os entes públicos, naqueles serviços em que eles tenham competência recíproca, eles o prestem de maneira coordenada. Por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, de novo, é um princípio sem coerência, é um princípio sem tradição, é um princípio sem construção acadêmica, doutrinária, que por isso também merece críticas. Princípio da coordenação. Não já basta o princípio da hierarquia, já existe uma hierarquia dentro da estrutura da administração pública. A hierarquia já dá essa ideia de coordenação. Se toda a estrutura da administração pública já está hierarquizada,
ela o está, ela o é, exatamente para garantir uma atuação coordenada de toda a estrutura dessa administração. Não precisamos do invencionismo de um princípio da coordenação. Princípio da subsidiariedade. Aqui, um princípio que tem tradição. Finalmente, chegamos em algo que não é invencionismo. Aí sim, há toda uma tradição, principalmente no direito municipalista. E o princípio da subsidiariedade tem tradição não só no direito brasileiro, como no alhures. É muito importante, por exemplo, a contribuição do direito português a respeito do princípio da subsidiariedade. Vai traduzir a ideia de que os problemas têm que ser resolvidos na comunidade local, empoderar o local. Olha que coisa boa! A ideia de que os problemas têm que ser resolvidos dentro da própria comunidade. E óbvio, se eles têm que ser resolvidos dentro da própria comunidade, é necessário que essa comunidade tenha meios de resolver esses problemas. Portanto, parte da ideia, que é uma ideia de que o restante das atuações dessa reforma não vai concretizar, então vira um discurso somente, um discurso vazio. Parte da ideia de que é preciso empoderar o poder local, tanto no sentido político, de lhe atribuir maiores competências, como, obviamente, no sentido econômico, lhe dando os recursos necessários a resolver, a efetivar essas competências. Na tradição brasileira, de 88 para cá, nós estamos vendo que, paulatinamente, as competências dos municípios vão sendo alargadas. Contudo, não os recursos financeiros necessários para dar cabo dessas competências, para cumprir essas competências. O município é o ente pobre da federação. O município, por regra, é quebrado. Segundo estatística, algo como 70% dos tributos no país são concentrados, arrecadados, ficam concentrados nas mãos da União. Pois se vamos falar de subsidiariedade, onde está a atuação concreta do Estado, da União, no sentido de melhor distribuir a receita dos tributos? Porque isso sim é a condição, é a solução, é o meio para dar efetividade ao princípio da subsidiariedade. Pessoalmente concordo, acho fantástica a ideia do princípio da subsidiariedade. Mas para tanto é preciso instrumentalizar. Para tanto é preciso que os entes locais, portanto as municipalidades, tenham maior autonomia para resolver seus problemas, tenham recursos, portanto, para administrar, decidir administrar e gerir suas obras, seus serviços essenciais. Que, por exemplo, o serviço de educação não fique a depender dos repasses do Fundeb. O serviço de saúde não fique a depender dos repasses do SUS, das verbas do SUS, repasses da União e dos Estados. Que haja arrecadação própria dentro do próprio ente municipal. Que ali ele administre e preste contas, naturalmente, dos recursos da saúde. No que pese a afirmação do princípio da subsidiariedade, e aí eu concordo, finalmente há algo em que eu concorde com essa reforma, no que pese isso, está faltando outro lado, que é instrumentalizar, trazer os instrumentos necessários para garantir essa efetividade. O princípio da boa governança, né? Que também é um princípio liberal, que vai traduzir a ideia de um equilíbrio na administração. Governabilidade é uma noção política, governança é uma noção administrativa. Portanto, o princípio da governança é o princípio da boa administração. A administração tem que estar azeitada, enxuta. Não, boa ideia, sim.
Mas também me parece, a boa governança já é um princípio implícito dentro da estrutura da administração pública. Então, rápidas palavras, não dá para nós nos aprofundarmos muito individualmente em cada um desses princípios, mas como nós podemos ver, boa parte, importante parte desses princípios, infelizmente, amigos, não tem respaldo em estudos doutrinários. Então, a grande crítica que eu faço a essa inovação, a essa inflação do artigo 37, caput da Constituição Federal, pretendida por essa proposta de emenda constitucional chamada reforma administrativa, é a falta de diálogo com a doutrina, com os trabalhos acadêmicos. Porque se é para inovar em princípios, nós temos que trazer para a Constituição aqueles princípios reconhecidos tradicionalmente pelos estudiosos da matéria. E, infelizmente, com o que nós nos deparamos aqui, em grande parte, é com invencionices. Então, são essas as palavras para essa semana. Na próxima semana, eu vou voltar aqui já trazendo um quadro comparativo. Como é que é a Constituição hoje? Alguns trechos, não dá para trazer todas as alterações. E como é que pretende que fique a partir do texto da reforma. Isso vai deixar mais claro ainda o conteúdo e a dimensão dessas alterações. Ok? Mas por hoje, acho que está de bom tamanho, para não cansá-lo demais. Continue assistindo os vídeos, porque logo nós vamos ter a primeira atividade, né, dessa nova etapa. E a atividade não é só responder aquelas perguntas, não, vai ser diferente. Vou querer trabalhos de maior consistência, já que a administração autorizou a cobrança, né, a atribuição de notas. Eu vou também trazer trabalhos que exigem um maior esforço de vocês, estudantes. Então, por isso que eu estou trazendo um tanto de conteúdo para, no final dessas apresentações, eu pedir um trabalho específico sobre o tema. Num momento oportuno, trarei mais detalhes. Então, por enquanto, quero desejar que esse vídeo os receba com saúde, com fé, e até o próximo encontro, se Deus quiser, meus amigos e minhas amigas. Um abraço.